Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas. Direito eleitoral! Vamos conversar sobre organização, os órgãos da Justiça Eleitoral. Sejam muito bem-vindos ao Tiradentes Online, sou Vitor Vieira, professor de vocês, e vamos conversar aqui hoje sobre os principais tópicos aqui, a composição da Justiça Eleitoral, o que eu preciso saber ali, a minha base para começar a entender esse tema aqui, tão precioso, tão cobrado, um dos temas mais cobrados aqui nessas provas de direito eleitoral. Vamos junto, vamos junto, vamos junto? Então vem comigo que a gente vai conversar sobre essa organização da Justiça Eleitoral. Sou Vitor Vieira, você me encontra lá no Instagram, no @prof.victor.vieira. Fico sempre à disposição de vocês para eventuais dúvidas, esclarecimentos, o que for necessário. Vamos lá? Então, olha só. Primeira coisa, eu quero começar conversando com vocês sobre um ponto muito específico sobre justiça eleitoral que diz respeito às funções da justiça eleitoral. Então, olha só. Quando a gente fala de função do judiciário, se a gente está falando de qualquer outro ramo da justiça, a gente nem menciona isso aqui. A gente nem entra na ideia da função, a Justiça do Trabalho exerce função jurisdicional. Claro, né? E qual é a novidade nisso aqui? Mas na Justiça Eleitoral, a coisa é diferente. Por que a coisa é diferente? Porque além da função jurisdicional, que é a função típica do judiciário, que é aquela de resolver os conflitos, né? Então a Justiça Eleitoral trabalha aqui resolvendo conflitos, né? Resolvendo aqui essas discussões envolvendo o direito eleitoral, a aplicação da lei ali na prática e tudo mais. Mas além de julgar esse tipo de ação, a Justiça Eleitoral tem mais outras 3 funções. Quais são elas? Olha só. Além, então, da função jurisdicional, nós temos aqui a chamada função administrativa. A Justiça Eleitoral é responsável pela organização de todo o processo eleitoral. Olha que interessante. O processo eleitoral ele é todo organizado pela Justiça Eleitoral. Então, toda essa organização é uma organização que é uma função administrativa, tá? De cadastrar eleitor, de organizar sessões, urnas e tudo mais. Isso é algo administrativo, mas é exercido pela Justiça Eleitoral, por isso essa função especial aqui da Justiça Eleitoral, tá? Temos também a função consultiva, olha só, função consultiva. Qual é a ideia? Alguns legitimados podem consultar os tribunais, tá? TSE e TRE, acerca de assuntos pertinentes ao processo eleitoral. Pedidos ali formulados em tese, tá? Sem menção a um caso concreto.
Mas mesmo assim, olha como a coisa é diferente, olha como a coisa é interessante. Então imagina, eu estou lá com o meu candidato e eu não sei se ele, na situação dele que ele está, ele poderia concorrer a uma eleição. E aí eu vou fazer uma consulta ao tribunal. E eu digo, tribunal, imagine que um candidato esteja numa situação X. Nesse caso, haveria alguma incompatibilidade? E aí o tribunal me responde, olha, na situação X não há incompatibilidade. E essa resposta à consulta, ela se torna ali uma fonte do direito eleitoral. Por quê? Porque ela vai se tornar a expressão da vontade ali daquele órgão. Então acaba gerando ali até mesmo uma eficácia vinculante. Por quê? Porque ele está respondendo a uma consulta e manifestando a posição. A partir daquela posição, pode, então eu vou botar meu candidato. E aí lá na frente diz, não, pode não, quem te disse que pode? Não, tu disse que pode, então você já disse que pode, você não pode me impedir agora, o que é isso? Né? Vai mudar aqui esse entendimento? Como assim? Né? Então é a chamada função consultiva. Olha só que maravilha! Já pensou se você pudesse, por exemplo, perguntar para a Justiça do Trabalho se a situação X ela dá direito A ou direito B? Então, dentro dessas consultas, a Justiça Eleitoral faz aqui esse papel importante. E a gente tem uma quarta função, que é também função das mais importantes, que é a função regulamentar. A gente tem várias resoluções do TSE que consistem exatamente em análise, em regulamentação feita pelo tribunal acerca das leis eleitorais. Tá? Lógico, elas não podem alterar nem modificar, mas elas vão explicitar. E aí percebam, é uma função regulamentar que geralmente é inerente ao Poder Executivo por meio de decretos, por exemplo, mas que aqui é feita pela própria Justiça, porque está ligada também à questão da função administrativa. Feitas essas considerações, vamos então para os órgãos da Justiça Eleitoral. Estou trazendo para vocês esses artigos aqui, são artigos do Código Eleitoral, tá? Então, quando tiver outra lei que não o Código Eleitoral, a gente coloca aqui de forma explícita, mas sempre que tiver um artigo aí meio solto, esse artigo é do Código Eleitoral, porque a gente vai se basear nele, até mesmo porque o nosso edital trouxe o Código Eleitoral. E aí, dentro desse Código Eleitoral, as disposições referentes aqui à Justiça Eleitoral. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro ponto de partida. Se cair na prova, não erre, pelo amor de Deus. São órgãos da Justiça Eleitoral. E aí ele traz aqui 4 órgãos. O TSE, com sede na capital e jurisdição em todo o país, ou seja, o TSE ele fica em Brasília, mas ele tem jurisdição sobre todo o país. Nós teremos também um TRE em cada estado, na capital de cada estado e no Distrito Federal. E, mediante proposta do Tribunal Superior, na capital do território, se eventualmente for criado. Então, olha só, já guarda isso porque o Tribunal Regional, a gente tem um TRE por estado, certo? É diferente, por exemplo, da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, você não tem essa correlação de um TRT por estado. Tem estado que tem mais de um TRT, como é o caso de São Paulo, e tem estados que compartilham o mesmo TRT, tá? Então você tem não uma relação lógica, aqui você tem. Então tem um TRE na capital de cada estado, certo? Mas sempre lembrando que esse TRE é um órgão federal. Você está estudando para ser servidor público federal. Então é um órgão federal, apesar de que isso pode gerar algumas confusões, como a gente vai ver daqui a pouco na composição. Mas lembra, órgãos federais. Justiça Eleitoral é uma justiça federal, tá? Aliás, a única justiça estadual que a gente vai ter mesmo ali, quando você está falando de juiz estadual, de tribunal de justiça. No mais, a composição do nosso judiciário é federal.
embora na prática juízes e Tribunal de Justiça, né, Justiça Estadual representa o maior número, né, de juízes por conta da sua competência, por estarem mais próximos ali dos municípios. Beleza, mas além do TSE e do TRE, nós temos ainda aqui as juntas eleitorais e os juízes eleitorais. Então, se a gente for esquematizar isso, a gente tem aqui, ó, uma ideia de um primeiro grau com os juízes e as juntas. E aí, subindo das decisões aqui, eu tenho o quê? TRE. Subindo, eu tenho TSE. Muito cuidado. Porque tem questão que diz assim, ó, o STF é um órgão da Justiça Eleitoral. Não, de forma alguma. Órgão da Justiça Eleitoral, apenas esses 4. Ah, mas a decisão do TSE pode ser ali, ter um recurso ao STF de forma excepcional, sim, mas isso não significa que o STF é um órgão da Justiça Eleitoral. Beleza? Aí o que é que a gente vai fazer agora? Ver algumas disposições genéricas, depois eu quero tratar com você de cada um dos órgãos da composição, especificamente aqui dos tribunais. A gente diferenciar a composição do TSE e composição do TRE. Mas antes, preciso registrar que esses juízes eleitorais, a justiça eleitoral como um todo, ela não é uma justiça cujos membros são vinculados exclusivamente, permanentemente à justiça eleitoral. Em que sentido? Vamos lá, servidor não entra nessa parada, porque o servidor, você está fazendo um concurso para o TRE, né? Você está fazendo um concurso para a justiça eleitoral, você vai ser servidor. Maravilha, mas cuidado. Ah, eu quero ser juiz eleitoral, gostei muito de ser servidor da Justiça Eleitoral, quero me tornar um juiz eleitoral. Quando é que tem concurso aí, hein, para juiz eleitoral? Não tem. Por que que não tem? Porque os juízes eleitorais, na verdade, eles são juízes de direito que estão exercendo aquela função de juiz eleitoral. Ah, não, mas então para ir para o TRE, como é que é? Não. Também, a gente vai ver a composição, mas o grande ponto é que aqui a gente não tem uma vitaliciedade. Então, o juiz, por exemplo, ele possui vitaliciedade, de forma geral. Quem vai para um tribunal de justiça, ainda que no 5º constitucional, então imagina, o advogado, ele pode virar desembargador pelo 5º constitucional. Ele adquire, quando ele entra no tribunal, a vitaliciedade. A justiça eleitoral não possui vitaliciedade. Por quê? Porque os membros eles vão desempenhar as suas funções por um período específico e ele continua desempenhando a sua função que ele já desempenhava. Então, que período vai ser esse? Olha o que diz aqui o artigo 14 do Código Eleitoral. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos. E nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Ou seja, ele diz que eles vão servir por 2 anos, podendo prorrogar por mais 2 anos. E nunca eu vou ter mais do que 4 anos. Então, esses juízes possuem mandatos ali fixos que não poderão ser superior a 4 anos. Esses biênios são contados ininterruptamente, sem desconto de qualquer afastamento, nem de decorrente de licença, férias ou licença especial. Esses afastados ficarão afastados de suas funções na justiça comum, ficam automaticamente afastados da justiça eleitoral pelo tempo correspondente, exceto quando, com períodos de férias coletivas, coincidir a realização de eleição, apuração ou encerramento de alistamento. Então, o que é que ele está me dizendo aqui? Eu sou juiz. E eu fui nomeado ali para ser o juiz eleitoral daquela comarca. Eu tiro férias. Eu continuo sendo o juiz eleitoral? Não, eu estou de férias, então eu fico afastado da justiça eleitoral. Tá? Parágrafo 3º vai dizer que da homologação da convenção até a diplomação e nos feitos decorrentes no processo eleitoral não poderão servir como juízes no tribunal eleitoral ou como juiz eleitoral cônjuge ou parente consanguíneo afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Eu sou juiz, minha mulher é candidata a prefeita, eu estou ali, ó, não pode. Aí eu não posso ser o juiz eleitoral nesse caso, tá?
No caso de recondução para o segundo biênio, observar-se-ão as mesmas formalidades indispensáveis à primeira investidura e os substitutos serão escolhidos na mesma ocasião, pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Agora vamos lá para o que interessa. Qual vai ser a composição dos tribunais? Então vamos lá. TSE tem 7. Quem são os 7 membros do Tribunal Superior Eleitoral? 3 vem lá do STF. 2, o Código Eleitoral fala de Tribunal Federal de Recursos, mas isso não existe mais, a Constituição atualizou. 2 vem do STJ. E os outros dois são advogados, olha só. São advogados nomeados pelo presidente de 2 listas tríplices, advogado de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicado por quem? Pelo STF, é o STF que indica. Então vem 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Detalhe, o ministro do STF ele não deixa de exercer suas funções de ministro do STF. O ministro do STJ ele não deixa de exercer suas funções de ministro do STJ. E o advogado também não fica impedido de advogar. Lógico que ele não pode advogar ali em causas eleitorais. Pô, o cara é do TSE, ele não vai julgar ele mesmo, mas ele continua podendo advogar em outras instâncias, tá? Em outras justiças. Então lembra, TSE são 7, 3 do STF, 2 do STJ, 2 advogados. Temos aqui algumas vedações. Por exemplo, não podem fazer parte do TSE, não podem fazer parte cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste caso que tivesse sido escolhido por último. Então vamos imaginar, eu sou sobrinho, terceiro grau, eu sou sobrinho de um ministro do STF que foi nomeado para ser juiz lá do TSE, ministro do TSE. E aí eu tô na lista tríplice lá e o presidente da República me escolhe. Eu posso ser nomeado para o TSE? Não posso, porque eu já tenho lá o meu parente dentro do tribunal. Então eu vou ficar de fora, porque eu fui nomeado por último. Eu fui escolhido por último, tá? A nomeação não poderá, tá? A nomeação lá do advogado, tá? Ele fala em cidadão, mas é advogado. Não poderá recair em advogado que ocupe cargo público que seja demissível ad nutum, ou seja, aquele que é de livre exoneração, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública ou que exerça algum mandato eletivo. Então, quem não pode ser desses aqui, ó, dos 6 advogados? Não pode ser, não pode já ocupar um cargo comissionado, não pode ocupar um cargo político, né, exercer mandato, e não pode ser cuidado. Já vi a CESP botando aqui a pegadinha. Ela diz assim, ó, não pode ser diretor, proprietário ou sócio de empresa. Ponto. É errado. É errado, porque ele pode ser sócio, proprietário, diretor de empresa. O que é que ele não pode ser? Sócio, proprietário, diretor de empresa que tenha contrato com o poder público e receba dinheiro público. Aí eu tenho impedimento. Então não interessa se ele é sócio, interessa se ele é sócio de uma empresa que recebe verbas públicas. Então a CESP foi e botou aqui, eu não posso, não pode se ele for sócio de empresa. Ponto. Não pode se ele for sócio de empresa que tenha ali essa relação com o poder público. Então cuidado ali com esses complementos que fazem toda a diferença entre uma questão estar certa e estar errada. Beleza? Aí, ó, quem vai ser o presidente do TSE? Presidente do TSE vai ser um dos ministros do STF e o outro será o vice. Então, ó, vão 3,
vai ser presidente, o outro vai ser vice do TSE. Cuidado! O Código Eleitoral diz que o Corregedor-Geral da Justiça vai ser qualquer um dos seus membros, mas a Constituição diz que o Corregedor-Geral vem do STJ. Então, Corregedor-Geral vem aqui do STJ. Maravilha, beleza, beleza, beleza. Aí vamos avançando. Ó, exercerá as funções de procurador-geral, ou seja, aqui eu estou falando do membro do Ministério Público, tá? Junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o Procurador-Geral da República, funcionando em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal. Então, no Ministério Público, o Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Atenção para o artigo 19, é um artigo que costuma ser bem cobrado. Tribunal Superior delibera por maioria de votos em sessão pública com a presença da maioria de seus membros. Então, o que é que ele diz aqui? Ó? Maioria de votos com a presença da maioria dos membros. São 7, né? Beleza. Se são 7, eu só posso começar a votação se eu tiver 4. Só posso começar a votação se eu tiver 4. Tem que ter pelo menos 4. Se tiver 4, eu vou deliberar pela maioria de votos. 4, 2 mais 2 é empate. Então, eu preciso ter pelo menos 3 votos. E se forem 5, tem que ter pelo menos 3 votos. E se forem 6, tem que ter agora 4 votos. E se forem 7, eu também continuo com a exigência de 4 votos. Então, ele delibera por maioria absoluta com a presença da maioria dos membros. Mas, cuidado, algumas decisões exigem a presença de todos os membros. Então, isso aqui é o que cai pra caramba. Presença de todos. E aí, quais são essas situações? Vamos até criar aqui um esqueminha para você lembrar mais facilmente. Veja, as decisões do Tribunal Superior assina interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição Federal e cassação de registro de partido político, cassação de registro de partidos políticos, bem como recursos que importem anulação geral de eleições ou a perda de diploma. Só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Então, vejam, essas 4 situações só pode ter votação se tiverem todos os membros ali presentes. Então, guarda essas hipóteses, porque daqui a pouco a gente vai, inclusive, comparar com o TSE. Por isso é que eu já destaco aqui, ó, a interpretação do Código Eleitoral. Quem é responsável por essa interpretação é exatamente o TSE. Tá? Falei de partido, o partido tem caráter nacional, é só o TSE, mas anulação geral e perda de diploma, viram que ele fala de recurso. Isso vai ser importante quando a gente estiver analisando lá o TRE. Maravilha, tranquilidade, um passo a mais. Vamos agora para o Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral. Então vamos lá, TRE. Também tem 7. Quem são os 7? 2 juízes dentre desembargadores do Tribunal de Justiça. 2 juízes do Tribunal de Justiça. 2 juízes de direito escolhidos pelos Tribunal de Justiça.
Um juiz federal. Cuidado agora com esse juiz federal, tá? Olha aqui o que é que diz a Constituição. A Constituição traz os 2 do TJ, 2 juízes de direito e aí um juiz do TRF, com sede na capital do estado no Distrito Federal e não tendo juiz federal escolhido pelo TRF. De qualquer forma, nós temos aqui esse juiz federal. E aí, ó, 2, cuidado, Código Eleitoral colocou cidadãos. O que é que a Constituição me traz? 2 dentre 6 advogados. Então, esses 2 eu não vou considerar cidadãos. Não basta ser cidadão. São 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo TJ. Cuidado, pelo amor de Deus. Lembra lá, ó, no TSE, quem indica é o STF. O STF indica, o presidente nomeia. Lembra que é um órgão federal, então quem tem que nomear é o presidente da República. Mas aqui, quem indica é o TJ. Também é o presidente que nomeia, mas quem indica é o TJ. Então, muito cuidado para não confundir aqui, porque lembra, ó, eu disse, o TRE é um órgão federal. TRE é um órgão federal. Mas percebam que eu estou trazendo gente de onde? Da Justiça Estadual. Só quem vem da Justiça Federal é esse juiz federal, tá? É esse juiz. Não sei nem o que é que estava escrito aqui. É esse juiz federal. Opa, volta. É esse juiz federal, tá? Então, esse juiz federal, tá, que vai ser do TRF e tudo mais, é o único que vem da Justiça Federal. O resto, ó, desembargador do TJ, juiz de direito, advogado, indicado por quem? Pelo Tribunal de Justiça. Pelo Tribunal de Justiça, tá? Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Aí, olha só, já vou adiantar o que é que a Constituição fala sobre o presidente. O TRE elegerá seu presidente e o vice dentre os desembargadores. Mesmo esqueminha lá do STF, a galera lá mais de cima, tá? Vai ser aqui o presidente e o vice. Pronto. Então eu vou, um dos 2 desembargadores do TJ vai ser o presidente e o outro vai ser vice. Olha o que é que o Código Eleitoral me diz, ó. Ele fala aqui da lista tríplice, tá? Do advogado. Deixa eu só destacar logo o que eu queria destacar. Pronto, artigo 26. O presidente e o vice serão eleitos por este dentre os 3 desembargadores do Tribunal de Justiça. E o terceiro vai ser o corregedor. Como assim o terceiro será o corregedor? Então, veja, nós não temos aqui como aplicar isso, porque não tem 3, só vem 2. E quem é o corregedor? Aí não precisa saber, porque na prática cada TRE vai se organizar de uma forma distinta, tá? Tem TRE que diz que o juiz federal vai ser o corregedor, tem TRE que diz que vai ser eleito dentre os membros, então não esquece isso aqui, não vai ter aplicação, tá? Aí sobre a lista tríplice organizada pelo TJ, vai ser enviada ao TSE, não pode ter nome de juiz aposentado ou membro do MP, tá? Não pode ter juiz ou membro do MP. Recebidas as indicações do TSE, divulga o edital, que pode ser impugnado no prazo de 5 dias. A lista vai ser devolvida se a impugnação for procedente. Não havendo, o TSE encaminha para o presidente. Mesma regrinha lá do TSE, não podem fazer parte do Tribunal Regional pessoas que têm entre si parentesco, ainda que por afinidade até o 4º grau. Excluído quem for escolhido por último. E também aos advogados se aplica aquela proibição lá do parágrafo 2º do artigo 16, que a gente já analisou. Beleza? Aí ele coloca aqui de atribuições do corregedor geral, enfim, pontos realmente que não são tão relevantes. Aí a galera do MP, ó,
a galera do MP servirá como procurador regional, junto a cada Tribunal Regional Eleitoral, o procurador da República no respectivo estado, e onde houver mais de um, aquele que for designado pelo Procurador-Geral da República. Então, vai ser ali um procurador da República, tá? Membro do MPF, lembra que agora a gente está vindo do federal, tá? Membro do Ministério Público Estadual não vai ser aqui, não vai atuar no TRE, tá? Nem no TSE, e sim membro aqui do MPF, Procurador da República, tá? E aí, no DF, regrazinha específica, o Procurador Regional Eleitoral vai ser o Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal. Então, a regrazinha diferente aqui para o Distrito Federal, porque o Distrito Federal é diferente mesmo, é desses, né? Substituirá o seu substituto, lógico, nenhuma mistério. Você tem que ler também, já pensando em como você pode encontrar aquilo ali na prova, porque a gente sempre destaca os artigos mais importantes, mas nada impede que ela cobre a literalidade de um artigo ali menos relevante, né? E aí você já vai ter que pensar assim, pô, se isso cai na minha prova, eu consigo marcar certo? Eu vou ficar achando algum erro? Olha, substituirá o procurador regional em seus fatos ou impedimentos o seu substituto legal. Tá? Qual é o problema aqui? Será que eu vou me confundir de alguma forma? Não, então, pô, relaxa. Se aparecer na tua prova, o substituto legal substitui. Pronto, tranquilo. Tá? E aí os procuradores regionais vão exercer as suas atribuições do procurador-geral e pá, né? Aquela mesma ideia que a gente viu lá da deliberação, ó, funciona da mesma forma. TRE delibera por maioria de votos com a presença da maioria de seus membros. Atenção, atenção, atenção para o parágrafo 4º. O que é que esse parágrafo 4º vai me dizer? Aquela mesma ideia de quem deverá estar aqui com a presença de todos. Presença de todos. Em que situações? Ó, cassação de registro. Cassação de registro. Então agora, ó, cassação de registro. Segunda situação, aí eu vou para aquelas situações que o pessoal pode recorrer para o TSE, que são a anulação geral de eleições e a perda de diplomas. Então, atenção, porque essas hipóteses são bastante cobradas, tá? Essas hipóteses são bastante cobradas. Então, o que é que você já vai conseguindo ver aí? Como é que a primeira coisa que eu preciso entender acerca da justiça eleitoral? Que ela é uma justiça realmente diferente. Ela tem ali funções diferenciadas, além da função jurisdicional. Ela tem essa função administrativa, função consultiva e a função regulamentar, né? Lembra, por favor, da composição do TSE e a composição do TRE. Você pode começar a fazer as coisas aí lado a lado. Você começa a fazer ali um quadro para o TRE, um quadro para o TSE. E aí você vai botando lado a lado para fazer essa comparação. Não esquece de comparar com o texto constitucional, porque tem coisa ali que realmente não vai ser aplicável. Mas os dois têm 7 membros, só lembra de quem vem de onde, tá? Lembra também dessa história dessas decisões, com a maioria de votos, com a maioria dos membros, a não ser naqueles casos que ele exige a presença de todos. Essa primeira parte traz aqui já muitas questões. Então a CESF deu sim uma priorizada muito grande, sempre cobra muito questões sobre a organização da justiça eleitoral. Não acho que vai ser diferente, vai ter questão disso sim. E aí, esse foi o nosso primeiro passo. O que é que você vai fazer agora? Resolver muitas questões. E depois o seguinte passo, né, vai ser entender a competência.
Então, a gente está trabalhando aqui por etapas. Primeira etapa é entender a organização de forma geral e a composição de cada um desses tribunais. Entendidas as regras gerais, aí eu passo para a competência. Por que a competência é um segundo passo? Porque ela já vai trazer uma relação muito maior, já vai trazer ali muitos dispositivos que podem gerar uma confusão maior. Então, eu recomendo que você estude sempre nessa ordem. Veja já a composição dos tribunais, depois é que você volta para ver a competência do TSE, a competência do TRE, e aí a competência de juízes e juntas eleitorais. Já dou a dica, tá? Comece pela competência das juntas eleitorais, só tem 4 competências, é mais fácil de lembrar. Certo? Mas hoje a ideia é realmente trazer aqui esses pontos essenciais para que você entenda, compreenda aqui essa organização da Justiça Eleitoral. Certo? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Então, pessoal, era isso que a gente tinha aqui para conversar. Continue no foco, tá? Sem parar, sem desistir. Não é fácil, mas não é fácil para você não é fácil para todo mundo. Se fosse, não existe essa, eu fico vendo muito que tem muita gente que desiste no meio do caminho por achar que não está preparado. Eu vejo muito de gente dizendo que acha que não consegue. Pergunte para o aprovado se essa pessoa achava que ela estava preparada no dia da sua prova. Eu hoje ocupo um cargo público, eu sou servidor do TRT, e no dia, cara, eu mal estudei para essa prova. Eu tinha outros focos, claro. Também não adianta dizer assim, eu mal estudei. Não, eu estava estudando, mas eu tinha outros focos. Para essa prova, direito de trabalho e tudo mais, na época eu estudei muito pouco. Se perguntasse lá na porta, e aí, vai passar? Eu dizia, não, eu vim só fazer porque, enfim, estou inscrito. E hoje eu estou lá ocupando um cargo público. Então a gente precisa parar com essa mania de se colocar para baixo, tá? Continua aí no teu caminho, continua na tua luta que o resultado vem. Maravilha? Então era isso que a gente tinha para conversar hoje. A gente se vê em outras oportunidades aqui. Forte abraço, até mais. Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos